Estamos aqui começando mais um semear, recebendo a galera aqui hoje, foi massa demais, muita gente interessada, animada e fizemos ali um bate-papo ali embaixo ali para entender, né, o que cada um vê na agrofloresta, o que decidiram vir aqui para o sítio, né, e também entender qual que é a demanda para a gente poder fazer um curso mais voltado para o pessoal que veio. Tomamos um cafezinho legal ali embaixo e agora estamos dando uma volta aqui nas áreas para o pessoal conhecer. Nessa linha aqui a gente colheu milho, quiabo, depois veio, eu plantei feijão de porco também junto, porque o feijão de porco ele fechou mais rápido, fez uma placenta mais rápida, e aí depois do feijão de porco veio o milho, quiabo, mandioca, depois foi a última cultura que a gente colheu aqui de fato, mandioca e inhame, colhemos inhame também, e depois que saiu ficou só as árvores, certo? Aí, o que acontece? Entre essa linha e essa linha de lá, a gente preparou esse solo todinho aqui, da entrelinha, eu capinei ele também, preparei ele. Aqui a gente já usou para preparar, foi enxadão. A gente chegou a usar o tratorito aqui? A gente tentou, mas tava ruim demais de entrar, manobrar ele aí. Foi só no tratorito mesmo. Foi só na enxada, foi só no enxadão. Então nós afofamos a terra todinha aqui, preparando praticamente só riscamos, né? O que poderia, se vocês pensarem no desenho, daria para fazer isso tudo mecanizado, dependendo da área. Sabe? Talvez um pouquinho mais largo, calculando para a máquina passar. Então nós plantamos feijão nessas entrelinhas todas aqui. E depois de 15 dias de plantado o feijão, eu joguei a semente do capim mombaça a lanço. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Como a gente roçou recentemente, entrou o inverno, ele deu uma enfraquecida, mas ele estava bem forte aqui, ele gerou bastante material. Então, qual que é o objetivo do margaridão? Produzir matéria orgânica aqui na entrelinha durante esse tempo, né, até que a gente até que crie condições aqui para poder entrar com o café. Eu plantei o margaridão para isso, então a gente poda ele com frequência, tá vendo? E toda a poda dele vem para cá, ó. Poda dele e do capim mombaça aqui, ó, tá vendo? Capim mombaça roçado e a poda do margaridão vem para alimentar esse solo aqui, concentrar os recursos aqui. De certa forma, o margaridão também faz um trabalho de enraizamento, descompactação do solo, fixação de fósforo no solo, né? E futuramente, quando eu tirar ele, vai ficar bem mais fácil de plantar o café aqui dentro. Então essa aqui é a ideia, futuramente eu vou ter café aqui na entrelinha. A frequência de poda, né? Ela é o quê? Você percebeu que secou? Como é que você sabe que você vai cortar de novo? Quando ele precisa. Então, cara, agora no inverno ele dá uma travada, mas ele no verão, ele fica dessa altura aqui, ó. Ele preenche isso aqui tudo. Você vinha aqui no inverno, não, no verão, né? Para saber, por exemplo, a gente está com a linha, né? Com a serrapilheira, com a camada cobrindo, né? Aí quando que a gente sabe que tem que melhorar, repor? O ideal é o solo não ficar exposto, né? Não deixar o solo expor, manter o solo sempre coberto. Mas o termômetro aqui é mais as plantas que estão precisando de manejo. Então na hora que você vê que o sistema está fechando muito, a gente vem podando tudo. Olha a quantidade de matéria orgânica que já vem para o solo, tá vendo? É muito maior do que as entrelinhas aqui conseguem. Vai servir para fazer o leirão aqui. Isso. Aí a tora você tem que partir no meio ou Não, a gente essa é suficiente para... coloca por baixo as folhas por cima para ele decompor. Tá? E aí o legal também dessa área é que a gente plantou muita coisa de semente aqui dentro, desde frutíferas até espécies nativas, aroeiro, araribá, jatobá, jussara. Planta muita coisa. Isso é semente plantada de semente em áreas não irrigadas aqui no meu caso. Então muita coisa morreu, mas muita coisa sobreviveu. Então, por exemplo, a jaqueira, cara, é um negócio impressionante. Está aqui sem irrigação, plantada de semente. Semente. Mangueira também, todas as mangas que a gente plantou. Então aí tá cheio de muda de manga. Abacate também de semente, estão tudo aí. Aroeira, essa aqui é a aroeira preta, né? Aroeira do sertão, tem muita aroeira que vem bem.
Jatobá também tá vindo, ó. Mudinha de jatobá aqui. O araribá é impressionante, cara. O araribá é madeira de lei, né? Madeira sistema clímax, madeira de lei. Então, O café vai entrar aqui ou vai entrar aqui, né? café eu tô querendo botar aqui. Aí eu vou dar um capricho pra ele aí. O eucalipto vai sair. O eucalipto vai saindo aos poucos. A ideia é eu ir raleando ele aos poucos para ele ir gerando matéria orgânica durante um tempo maior. E dando espaço pro que vai vir depois dele, né? Então, por exemplo, ali já tem um araribá querendo subir, ó. Uma mutamba do lado. Querendo subir, né? Então nesse sistema aqui o Olha, um do mamão caminho- desse aqui, por exemplo, ó. Mamão desse aqui, mamão macho. Ele vai sair, né? E todo esse material vai pro solo. Agora a gente já vai começar, a própria área já vai começar a produzir um volume maior de matéria orgânica, mas uma matéria orgânica de mais qualidade. Que é diferente do material do mombaça e o margaridão, dá um material que ele desaparece no solo, é muita água. Agora, aqui o material que vem das árvores já é diferente, é um material mais duradouro. Vai cobrir o solo durante muito mais tempo. A vida que vai atrair para decompor é diferente. Certo? Então vai ser um material de mais qualidade. Ô, Lu, quando eu fizer essas podas na árvore, eu posso usar o meu triturador? Pode usar, com certeza. Só uma coisa, essas jaqueiras, por exemplo, é muito próxima. Você vai escolher, provavelmente se você fosse tirar, ia tirar a menor por causa da copa delas. Qual Isso. momento que você faria isso? Quando a gente planta, assim, uma das técnicas, vamos dizer assim, que a gente usa na agrofloresta é o plantio adensado via semente, né? Para que a gente planta de semente? Por vários motivos. Primeiro, que é um plantio bem mais barato do que de muda. Você lembra que vocês estavam falando ali mais cedo do preço das mudas? Então imagina se eu fosse comprar tudo isso aqui de muda, pagando 20, 30 reais uma muda de jaca, de aroeira, ficaria muito caro. Então é muito barato, eu posso coletar, a gente coleta aqui na região e planta. E segundo, que através das sementes eu posso plantar em alta densidade de plantas. Eu posso plantar muitas espécies, muitos indivíduos, para depois eu poder escolher o que vai ficar. Os melhores indivíduos, aqueles que têm uma característica genética mais adaptada para a minha área, né? Então, por exemplo, no caso da jaca, só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então só nessas duas linhas aqui talvez tenham pelo menos umas 10 jaqueiras. Vamos supor que dessas 10, no futuro de tudo, quando elas ficarem adultas, vai ficar uma só. Então eu tenho 10 jaqueiras para escolher dentre as 10 a mais bonita, a mais forte, a mais vigorosa, a mais produtiva. Sendo que elas vão estar produzindo matéria orgânica até... Exatamente. Então até lá elas vão me gerar muito material orgânico e esse raleio, essa escolha, produz mais material orgânico. Isso é o que acontece numa floresta. O ecossistema funciona assim. Quando você entra na mata, numa área de floresta, e encontra lá um jatobá centenário, ele não nasceu sozinho. Não foi uma pessoa que foi lá e plantou uma muda de jatobá. Foram milhares de sementes de jatobás que nasceram. Desses milhares, ao longo dos anos, eles foram selecionados por seleção natural, né? E desses milhares de jatobás, apenas o mais forte é que virou o adulto. Nesse caso, você mesmo está fazendo melhor, observando qual está melhor geneticamente aí e selecionando ele. Então não tem nada de novo, é uma repetição de um padrão natural. Sim. Só que uma seleção programada. Eu que vou selecionar, certo? Então essa é uma grande vantagem de plantar semente. Então, a sua pergunta, né? No futuro eu vou selecionar, mas eu não preciso selecionar agora. Tá vendo? Não tem... Vai demorar. Porque a gente tem essa visão, né, do plantio separado, e quem vem com essa visão, a gente dá aquela agonia, né? Fala assim, a gente olha a mudinha recém-plantada e já tem medo do que vai acontecer daqui 20 anos, né? Já começa a sofrer, não, mas isso é... Então você pode, através do manejo, é que a gente vai esperando esse tempo de fazer essa seleção. Por exemplo, esses eucaliptos, olha a quantidade de eucalipto que tem aqui, tá vendo? Tá vendo que eu plantei um monte de mudinha de eucalipto? Quando eu plantei, elas estavam desse tamaninho. Demorou 2 anos e meio para chegar dessa altura. Você concorda comigo que agora eles já estão fechando demais a área? Tá vendo? Agora tá na hora de ralear.
Tá na hora de abrir. Só que se eu tivesse raleado lá atrás, talvez teria entrado sol demais para minhas mudinhas aqui, e isso aqui não teria vingado, ó. Se não fosse essa sombra deles, eu não teria as mudinhas de jaca, as mangas, o abacate, as coisas que tem aqui dentro, o araribá. Olha como é que o araribá tá lindo, maravilhoso de baixo aqui. Ele está esperando o momento para ele subir. Ele está sendo criado. Quando ele tiver com força para ir, aí o eucalipto pode sair. Mas ele vai sair para dar lugar para uma outra espécie. Ele não vai sair do nada. Então ele tem que... No manejo é que a gente vai observando isso aqui. Como fica a questão radicular quando poda, quando tira o madeira? Não mexe nas raízes. Não mexe nas raízes. Deixa. Deixa aí, porque imagina só, o formato. Vocês sabiam que a árvore tem um volume e peso muito maior de raiz do que de parte aérea? Vocês sabiam disso? Sei do cerrado, né? Que é... Cerrado ainda mais, na caatinga mais ainda, né? Então toda espécie ela tem muito mais raiz em volume, peso, material do que parte aérea, do que tronco, folha e galho. Por quê? Porque para cada folha que nasce aqui em cima, precisa de ter uma raiz primeiro lá embaixo para sustentar. A raiz é a sustentação da árvore. Tanto que se você podar a raiz, não sei quem já fez aí bonsai, transplante de muda, né? A gente aprende lá, quando eu fiz o curso de bonsai, a gente aprende quando você corta as raízes do bonsai, você tem que podar a parte aérea, porque tá tudo interligado, né? Então imagina, um eucalipto desse aqui, ele deve ter mais ou menos a mesma proporção de raiz de lá para baixo do que ele tem aqui para cima. Você imagina uma raiz dessa profundidade aqui, entendeu? Quando eu cortar aqui em cima, quando eu cortar ele, toda essa matéria orgânica de cima vai para o solo. Se você não quiser aproveitar a madeira, se quiser também pode aproveitar a madeira, né? Mas imagina que não, vai tudo para o solo. Só que ele está deixando muito mais matéria orgânica debaixo do solo que a gente não está vendo. E essa raiz que vai entrar em decomposição, ela não só vai alimentar o solo em profundidade, como ela vai criar enormes canais de entrada de água. Entendeu? Então quando você pega uma área de mata antiga, o que tem de canaletas de infiltração de água que vai abastecer diretamente o lençol freático. Então esse manejo para a produção de água, ele é essencial. Não é só o fato de ter as árvores. Esse manejo, essa morte e vida das árvores, esse manejo da floresta é que faz com que o solo realmente melhore a produção de água e tudo, tem que ter isso. Mas é muito interessante porque, por exemplo, essa área agora, como os eucaliptos estão dominando lá em cima, né, estão fechando lá em cima, aqui embaixo as plantas estão bonitas, estão sadias, mas é como se elas estivessem esperando o momento para elas saírem, para elas subirem. Quando a gente fizer essa poda, cara, é muito louco. Ela vai entender direitinho. A velocidade que uma planta dessa aqui arranca para tentar subir, você fica impressionado. Vamos apostar corrida uma com a outra. Nas outras áreas, as áreas lá de cima, toda vez que a gente maneja, com uma semana, você volta na área, tá todas as plantas com brotações novas. Todas. Antes do manejo, tudo meio travado, fungo na folha, aquela coisa meio... Sabe? Aí já faz o manejo, tudo faz assim, puf, dá aquela explosão. Né? E essa explosão não é só por causa da entrada de luz, mas é por causa dessa comunicação que existe no sistema radicular. Então uma árvore dessa aqui, ela está querendo ou não, o sistema radicular está aqui comunicando. Falou assim, olha, calma aí que agora é minha vez. Né? Na hora que ela sair, as outras, opa, é agora. Bora que amanhã tem mais.